Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao meditarmos estes versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27, tal como os discípulos, muitas vezes também nós podemos nos encontrar imersos em tempestades. E as tempestades das nossas vidas, as nossas misérias, quedas, derrotas, fracassos, a doença, o sofrimento, estas sempre expõem a nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo também revelam aonde devemos colocar verdadeiramente a nossa segurança. E o problema dos discípulos é que se deixaram levar pelo temor excessivo pela tempestade, tiveram um verdadeiro medo. Pensam que Cristo, embora estivesse com eles, na realidade, como se tivesse os abandonado. A pergunta que eles fazem dá a entender exatamente isso, quando interrogam o Mestre e lhe pedem: Por que não te importas que pereçamos? E ele lhes responde: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Diante das tempestades da vida, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a ter uma atitude em quem espera de fato a intervenção contínua, constante e invasiva de Deus. Ou seja, pela fé, nós podemos aguardar que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O que o Senhor nos pede com este Evangelho é exatamente uma maturidade interior. Deixar de ser criança que se queixa, que fica zangado, brabo, porque o pai não lhe prestou atenção aqui ou acolá, mas abandonar-se sim no colo do pai. Na vida de cristão acontece a mesma coisa. Nós precisamos, com o passar do tempo, perceber que muitas vezes caímos, mas que nos levantamos novamente. E assim, diante do olhar do Pai que nos encoraja, levantamo-nos, novamente nos colocamos de pé e seguimos adiante. Ou, na pior das hipóteses, o Pai nos leva no colo para que não soframos. Para nós isso é significativo, de modo que nas nossas tempestades devemos olhar para o Senhor e refugiar-nos dele. Nele assim teremos a sua presença que nos tira de toda a tempestade, que nos ajuda não só a aliviar o fardo, mas nos ajuda a crescer e mesmo a amadurecer. E talvez nessa tempestade sejamos a mão que ajuda os outros também a caminhar. E hoje pedimos ao Senhor que, enquanto Ele também não esquece de nós, que nós sejamos muito solidários ao ajudar todas as pessoas nas suas situações, procurando aliviar o fardo de todos. A barca, que estava em meio ao perigo, foi salva pela intervenção de Jesus. Também nós, que navegamos pelos mares da vida, pedimos hoje ao Senhor a graça de que não se ausente, mas que diante das dificuldades venha em nosso auxílio, que possa nos salvar com sua mão poderosa e que nós não caiamos na tentação de querer censurar a Cristo diante das situações, daquelas que às vezes não compreendemos, para que não sobrecaia sobre nós aquilo que o Senhor falou aos apóstolos: homens de pouca fé.
A nossa história deve ser uma história de quem realmente confia em Deus e sabe que de Deus não pode vir o mal, somente o bem. Deus te abençoe.